Bom dia a todos, sejam bem-vindos no webinar Hotéis no Sabre, serviço de conteúdo para hospedagem. Com a integração de mais de 1 milhão de tipos de propriedades do GDS e de parceiros agregadores, como podem ser a Booking.com, Beds Online, Expedia, Partner Solution, o Sabre agora oferece mais opções de quartos e tarifas, pesquisa mais fácil e facilidade de comparação por meio do serviço de conteúdo para hospedagem ou Content Services for Lodging, como é em inglês. O serviço de conteúdo para hospedagem está integrado agora no SaberEdge 360 graus, o que permite aproveitar todos os recursos da ferramenta. O mais importante deste processo é que todas as propriedades reservadas por meio do SaberEdge 360 são segmentos ativos e contam como crédito para a sua agência. Bom dia a todos. Agora vamos compartilhar alguns dados logísticos para essa sessão. Todas as linhas estão sem volume para evitar qualquer ruído de fundo. A sessão de chat se encontra ativa. Por favor, segure-se de selecionar o panelist ao enviar uma mensagem. Dessa maneira, todos os panelistas e apresentadores poderemos visualizar o seu comentário. A sessão está sendo gravada e será carregada no nosso canal do YouTube. Dentro das 24 horas de finalizada a reunião, enviaremos o e-mail de agradecimento com material de suporte. Compartilharemos o link da pesquisa de satisfação através do chat e no e-mail de agradecimento. É muito importante conhecer a sua opinião para nos aprimorarmos em futuros encontros. Hoje estaremos falando sobre a revisão dos principais benefícios de serviço de conteúdo para hospedagem, como trabalhar com agregadores, perguntas frequentes e estaremos realizando uma demo ao vivo. Ok, agora iremos apresentar os apresentadores, os organizadores e Nina Riccardi e quem fala, Leandro Ch... equipe de campanhas para o Caribe. Estamos no Montevideo, Uruguai, porque vocês perceberam que está aqui. Nós monitoraremos o chat o tempo todo para transmitir as suas consultas para a apresentadora. Caso alguma pergunta não for respondida, enviaremos a resposta no e-mail de agradecimento que será enviado dentro das próximas 24 horas. E a apresentadora de hoje é Fernanda Mancini, que talvez vocês já conhecem. Ela é experta em hotéis e carros e ela estará dando a apresentação de hoje. Bem-vinda, Fernanda, tudo bem com você? Olá, bom dia, tudo bom? Tudo ótimo, já vou passar o controle. Vamos lá. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a essa sessão. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa nova plataforma de hotéis. No ano passado, vocês tiveram oportunidade de participar de algumas sessões, onde naquele momento ainda era teoria, né? O que a gente vai conversar hoje. Hoje, vocês que foram convidados para essa sessão, vocês já estão usufruindo, né, dessa nossa nova plataforma de hotéis. Então, a ideia hoje é a gente revisar um pouco os benefícios, o porquê a mudança, né? E aí aproveitar, falar um pouquinho desse novo conteúdo, a parte de agregadores, que também vai ser uma facilidade aí para vocês, e fazer uma demonstração, enfim, ao vivo, não é um treinamento, né? Os treinamentos, eles estão disponíveis aí para vocês. A ideia realmente é a gente fazer uma apresentação e aí tirar algumas principais dúvidas e dependendo do grau aí de dificuldade, a recomendação é seguir aí para um treinamento que eles estão disponíveis aí para vocês, tá bom? Vocês conseguem ver minha tela? Conseguimos. Sim? Perfeito. Então, vamos lá. Então, como o Leandro falou, eu cuido da parte de carros e hotéis no Sabre, atendo aqui o Brasil, né, e a América Latina.
Meu objetivo é trabalhar junto com as agências para a gente incentivar a utilização do Saber para a parte de hotéis e carros, já que muitas vezes vocês acabam utilizando o Saber só para o aéreo, né? E acabam perdendo uma grande oportunidade de utilizar o sistema para outros conteúdos. E agora, com essa nova plataforma, além do conteúdo que vocês já tinham, do conteúdo GDS, o grande benefício é ter a possibilidade de acessar aí mais conteúdo, que é o que a gente vai falar agora. Então, vamos lá. Aqui revisando então, né? O Content Service for Lodging, como eu falei, a nossa nova plataforma de hotéis, ela não é só mais novo conteúdo, tá? Ela é uma mudança mesmo de tecnologia, é um novo sistema mais moderno, com novas tecnologias, todo construído através de APIs totalmente renovadas. Então, a gente sai de uma tecnologia antiga, né? Como se fosse uma casa, a gente acabou mudando o encanamento, né? Para dar uma modernizada, e aí com isso a gente também conseguiu trazer uma série de benefícios para vocês, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, além do conteúdo que vocês estão acostumados, deixa eu mudar aqui para o laser para ficar melhor. Então, vocês hoje já têm acesso ao conteúdo Saber, que é o que vocês estão acostumados. Então, no acesso ao conteúdo Saber, você tem acesso a fazer uma reserva diretamente com o hotel. Então, se você tem uma tarifa negociada com o hotel, você pode solicitar que ele faça o carregamento, você pode processar aí o pagamento, tudo direto com o hotel, né? No caso dos agregadores, a gente traz mais possibilidades aí para vocês. Então, além de conteúdo, vocês vão ver que tem mais opções de forma de pagamento, a comissão, por exemplo, que antigamente não, né? Quando você reserva um conteúdo através do Saber, o hotel é quem paga a comissão. No caso de o agregador, você vai ver que vão ter agregadores que vão pagar a comissão diretamente para vocês, então isso facilita até o processo de gestão, não ter que ficar esperando tanto tempo para receber aquela comissão que vai chegando aí individualmente dos hotéis, em cheque dólar, aí às vezes não recebe ou demora muito, né? Então a gente abre agora um novo caminho, uma nova oportunidade, um conjunto grande aí de possibilidades para vocês concentrarem aí, utilizarem também, né, o Saber para suas reservas de hotéis. Tudo bem? Qualquer dúvida, Ale, que o pessoal for tendo, o pessoal vai mandando no chat, a gente vai esclarecendo, tá bom, gente? Aí o Lê vai me interrompendo. Então, aqui nesse slide a gente resume, né, boa parte dos benefícios que a gente tem. Então, como o Leandro comentou na introdução, são mais de 1 milhão de opções, né, de propriedades. Então, antigamente, quem utiliza o Saber aí para fazer as reservas de hotéis, era muito comum sentir falta, por exemplo, de pousadas, né, hotéis menores, em cidades mais distantes. Então, agora a gente expande, não são só mais os grandes hotéis, os hotéis de rede que estão disponíveis, né? Então, agora você vai ver que com a chegada desses agregadores aqui, a gente traz novas possibilidades, novos tipos de hospedagem aí para vocês, tá? Um outro benefício é a questão de ser uma reserva HK, né? Assim como é com o aéreo, então essa reserva que você faz de hotel através desses agregadores conta como um segmento ativo. Então isso significa que é bom também para o teu contrato, né? A gente sabe que tem aí alguns contratos onde existe uma meta, né, para ser atingida, ou uma remuneração, então esses segmentos eles acabam sendo considerados como ativos, assim como como uma reserva de aéreo. Outro benefício também é a questão que a gente fala muito da normalização. Então, o que é isso? Você, apesar da gente trazer esses conteúdos, o grande benefício, né, dessa nova plataforma, Content Service for Lodging, é também te dar a possibilidade de comparar preços vindos de diferentes conteúdos. Então, a gente entendeu que muitas vezes a agência passa uma cotação para o cliente, né? Então dá lá um preço, uma tarifa de $150. Às vezes é até uma tarifa acordo da própria corporação ou da agência. Só que aí o cliente ele vai lá no Google,
dá uma pesquisada e ele entra no site da Booking, olha, encontrei uma tarifa que é $10 mais barata, né? E aí, para não acontecer isso, o que que a agência tinha que fazer? Ficar acessando uma série de portais, ou mesmo para aquelas que têm uma solução de OBT que já esteja conectada com uma série de conteúdos, o que que a gente percebeu? Muitas vezes, o mesmo hotel, ele aparece de maneira duplicada, triplicada. Então, você vê lá, por exemplo, o Hilton Morumbi. Então, ele aparece na primeira linha, depois 2, 3 linhas para baixo, ele aparece de novo, porque agora ele está sendo exibido através da Omnibis. 3 linhas depois, ele aparece de novo, porque ele está com a B2B, enfim. Então, o que que a gente fez nessa plataforma? A gente normalizou tanto as propriedades, então você vê o hotel uma vez só, e a gente vai ver isso ao vivo, mas também as tarifas, para que também a gente possa o quê? Permitir que vocês façam o quê? Uma comparação de maneira mais assertiva, porque não adianta também ver aquela listona de tarifas e não poder comparar. Então, fica fácil você fazer a comparação por tipo de cama, por exemplo. Então, o sistema ele já traz a informação estruturada aí para vocês, tá bom? E isso falando do 360, quando a gente fala também das APIs, né, que é a tecnologia que os desenvolvedores utilizam para fazer o OBT, por exemplo, o Reserve, a Argo, o Guedé, tudo isso, essa tecnologia que a gente utilizou para fazer o 360 é a mesma tecnologia que os desenvolvedores têm à disposição para eles criarem suas plataformas aí de venda online. E você também, como agência, se você tiver uma equipe de desenvolvimento, você pode ter acesso a essas APIs e aí criar uma ferramenta toda customizada, aproveitando todo esse conteúdo e essa estrutura que a gente entrega pronta para vocês. Tudo bem? Fernanda, simplesmente para, aproveitando, o Guilherme perguntava justamente se o Content Service for Lodging é Open API. Ok, sim, então, lá no Dev Studio, todas essas APIs estão disponíveis, então uma mudança também na estratégia do Saber, tudo que agora a gente faz, primeiro a gente constrói a API, e aí os produtos que a gente coloca nas mãos de vocês, eles foram criados utilizando essas mesmas APIs que a gente disponibiliza aí para o mercado, para eles poderem fazer, para os desenvolvedores poderem fazer aí as suas aplicações, né? Porque antigamente era o inverso, a gente tinha lá o produto, aí fazia a API para ela, né, corresponder àquele produto, e aí a coisa não dava muito certo. Agora não, a primeira camada que a gente constrói é a API, e a partir daí, né, o desenvolvedor, vocês até têm condições de desenvolver ferramentas aí até, vamos pensar, melhores até do que a gente faz se bobear, né? Porque aí você desenvolve uma coisa até mais customizada para a tua necessidade, mas todas essas APIs estão disponíveis sim, tá bom? Então vamos lá, falando de conteúdo, né, que é a primeira coisa que a gente pensa, né, quando a gente fala de reserva de hotel no Saber é a questão conteúdo. Então, especialmente para a nossa região, se vocês observarem aqui nesse mapa, essas áreas que são mais claras, elas são o conteúdo que a gente tinha no sistema, né? Os hotéis GDS apenas. E aí, se você observar aqui na lateral, ela indica a cobertura, né? A quantidade mais ou menos de hotéis, vamos imaginar assim, que a gente teria em cada região. Então, claramente, Estados Unidos, América do Norte, né, em geral, a Austrália, eram os países onde a gente tinha uma maior cobertura, uma maior quantidade de hotéis. E aí, se a gente observar aqui, olha, a maior parte aí dos países, a gente tinha poucos hotéis, né? Em geral, os hotéis de cadeia, os hotéis maiores. E aí vejam o primeiro benefício que a gente tem trabalhando com esses agregadores, é a questão conteúdo. Então, sempre que a gente, inclusive, fazia uma pesquisa com as agências, a primeira reclamação que vinha era: falta hotel na América Latina, falta hotel na Argentina, falta hotel no Chile, né? Então, vejam essa mudança no mapa, né? Mudou completamente. Então, com esse conteúdo, a gente praticamente dobrou a quantidade de hotéis únicos, né? E além do que,
a gente, como eu falei para vocês no início, agora a gente oferece mais opções de hotéis. Então, não são só os hotéis nas grandes cidades. Então, hoje você precisa de um hotel numa cidade mais afastada, você tem. Você precisa de um hotel de lazer, você tem. Uma pousada, um hostel, por que não? Você tem. Tá? Então, essa é a nossa primeiro grande benefício, né? Obviamente, depois de tecnologia, depois da questão do contrato, essa possibilidade de você poder fazer comparação, na prática, conteúdo já é um ganho que vocês já, sem pensar muito, acabam já percebendo, tá bom? E aí, falando de modelos de negócio, né? Então, o que esses agregadores eles vão trazer? Eles vão disponibilizar para a gente aqui através do Saber. Então, praticamente é a mesma coisa que eles já disponibilizam, eventualmente, se você tem uma conexão direta com eles. Tá? Então, a primeira informação importante aí para vocês. Hoje, o que está disponível nesse momento que você pode desligar essa chamada e já começar a utilizar é o conteúdo da Booking. O conteúdo da Booking ele já está à disposição de vocês. Então são vários hotéis, vários tipos de propriedades. Qual que é o tipo de pagamento que a Booking oferece? A Booking ela não é aquele tipo de agregador que recebe o pagamento e repassa o valor para o hotel. Né? O modelo de negócio da Booking é do pós-pagamento, ou seja, você faz uma reserva com a Booking e o cliente ele acerta tudo com o hotel. Eventualmente, pode ser que para alguma tarifa, para algum hotel específico, ele permita o pré-pagamento, mas esse processamento ele é sempre feito pelo hotel, ele não é feito pela Booking, tá? Então, são tarifas pós-pagas, que são pagas diretamente pelo cliente ou até mesmo pela agência, mas tudo é tratado com o hotel. Qual é o benefício da Booking? As tarifas são comissionadas. Tá? Então, não é mais o hotel que vai te pagar a comissão, que você vai ficar tendo que ligar para o hotel para já me mandou minha comissão, estou aguardando. Não, esse gerenciamento ele é feito pela Booking e o benefício é você centralizando né, esse movimento via Booking, é mais fácil eles te enviarem esse pagamento, tá bom? Aqui a gente tem informações sobre política de cancelamento, a mesma história que acontece numa reserva via site, tá? Então, esse é um conteúdo que já está disponível. Beds Online. Beds Online, a gente está entrando agora num processo de piloto com algumas agências. A Beds Online, ela, diferentemente da Booking, ela processa o pagamento. Tá? Então, é ela que vai receber esse pagamento aí da agência e repassar para o hotel. O cliente não vai pagar absolutamente nada direto para o hotel. Tá? Todo o processo é com a Beds Online. Qual vai ser a diferença aí da Beds Online em relação a comissionamento? A Beds Online, para as agências na nossa região, na América Latina, ela vai oferecer apenas tarifas netas. Tá? Então, a tarifa, se você tiver interesse em utilizar o conteúdo da Beds Online, a tarifa que você vai ver é uma tarifa net, e aí você, dependendo do modelo de negócio da tua agência, você vai marcapear, ou se você for uma agência corporativa que você já cobra um FII da empresa, você cobra o FII do cliente e tudo bem, tá bom? Então, o interessante aqui é para a gente entender que isso é muito importante, não é um modelo de negócio do Saber. Cada agregador que você escolher trabalhar, precisa entender qual é a forma de trabalho, qual é o modelo de negócio, porque cada um deles tem uma maneira diferente aí um modelo de negócio diferente, né? Assim como qualquer empresa. E aí, então, Beds Online, a previsão, terminando esse piloto, a gente deve disponibilizar esse conteúdo no primeiro trimestre, assim como Expedia, tá? Então, Expedia também a gente está aí na reta final aí de desenvolvimento para a gente disponibilizar esse conteúdo para vocês. Tá bom? Então, bastante conteúdo. Não sei se tem dúvidas, em geral, o pessoal tem dúvidas sobre agregadores. Tem alguma pergunta aí no chat, Lê? Somente uma pergunta da Milena, que acho que você já respondeu, a respeito se os hotéis vêm em valores net. Isso, então no caso da Beds Online, sim. Tá? Então isso vai ser isso é bastante interessante, porque, por exemplo, se eu sou uma operadora,
talvez eu vá preferir, né, trabalhar com um agregador que trabalhe com tarifas net, né? Porque aí eu posso trabalhar no meu markup, enfim, posso fazer essa gestão da maneira que eu preferir. E aí é um ponto bastante interessante. No caso, quando a gente fala do conteúdo GDS, se a gente vai lá, puxa uma disponibilidade de hotéis, por padrão, eu tenho lá os quase 300 mil hotéis, né, com suas tarifas públicas, se eu não fiz nenhuma solicitação de tarifa acordo, eu vou fazer o pagamento direto com o hotel e tudo mais. No caso dos agregadores, você pode escolher com qual agregador você vai trabalhar. Então, eu odeio a Booking, não quero saber de reservar Booking, mas amo o Expedia. Ok, você vai poder fazer essa gestão de conteúdo diretamente no teu sistema, tá? Porque você vai precisar solicitar credenciais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora mesmo, tá bom? Então, isso é bastante interessante. Não significa que o Saber está impondo que vocês trabalhem com esse conteúdo. Não, é mais uma oferta. Então, você pode escolher quais agregadores te interessam trabalhar ou não, tá bom? Tô vendo que estão piscando aqui. Tem pergunta aí no chat, não tem, Lê? Temos alguma perguntinha assim? Quer aproveitar? Sim. Primeiro aqui, temos acordo de direito com a Bets comissionada. Podemos personalizar? Então, aí que interessante. Até depois eu quero saber quem é a agência para gente entender, porque uma informação importante, a regra é, se eu tenho já um acordo, uma credencial, né, com um desses agregadores, eu não posso colocar esse mesmo número de credencial para funcionar no Saber. Por quê? Uma questão, na verdade, comercial, tá? Porque o agregador ele precisa saber de onde está vindo, né, essa reserva, até porque para esses agregadores, acho que vocês conhecem o modelo de negócio do GDS, né? O Saber cobra uma taxa por reserva. Então, o agregador lá do lado dele, se você usar a mesma credencial que usa com a reserva direta, ele não vai saber o que veio do Saber, o que veio direto. Agora, é interessante essa informação da Beds Online ter tarifa comissionada na América Latina, porque a informação que a gente recebeu é que para a América Latina eles iriam suspender aí esse modelo de comissionamento. Tá? Então, aí depois, se vocês puderem, no final eu vou até colocar, tem o meu contato, se vocês puderem me escrever ou colocar aí no chat o e-mail aí para o Leandro me passar, para a gente conversar, para eu entender, porque é bastante importante essa informação, tá? Porque oficialmente Beds Online para América Latina seria apenas tarifas netas. Sim, eu já tenho os dados da Eliana para passar para você. Ah, Então, dona Eliana da pode... Melo Fara? Exatamente. Ah, legal, combinado. Fernanda, Oi, Caro. podemos identificar qual fornecedor está por trás da reserva, se é o Booking, Expedia, Hotel.com? Legal, boa pergunta. Eu vou mostrar para vocês na demonstração, vocês vão ver que a Booking, a Beds Online, agora elas têm um código de cadeia, tá? Então, por exemplo, esses agregadores, sempre que for uma conexão de agregadora, vai começar com o código, com o número 7. Então, a Booking, por exemplo, é 7 Bravo. Tá? A gente vai fazer uma reserva, eu vou mostrar para vocês. Igual a Accor tem o código RT, Marriott MC, vocês vão ver que a Booking, quando a gente fizer uma reserva na Booking, vai aparecer 7 Bravo, tá? E aí assim sucessivamente. Então, Expedia, 7 Eco, tá bom? E aí cada agregador vai ter um código de cadeia que eu vou mostrar para vocês. Outra pergunta é se, no caso de agregadores, uma operadora pode trabalhar com tarifas de acordo com hotéis ou apenas tarifa pública? Pode trabalhar das duas formas, tá? Então, se você solicitar, se for um conteúdo, por exemplo, se você estiver falando do conteúdo GDS, né? Então, vamos imaginar que você tem um acordo com um resort que hoje já está disponível no Saber e você quer fazer a venda direto com eles sem utilizar agregador. Você pode enviar os teus dados, teu PCC, teu IATA e o hotel ele vai carregar esse acordo num código de 3 letras. E aí, toda vez que você
tem um processo de mapeamento, enfim, que aí a gente, né, foge um pouquinho do tema, mas você consegue fazer a configuração desse acordo, visualizar a tua tarifa negociada, e aí você começa a fazer as reservas diretamente no Saber. Não existe nenhuma restrição técnica. O que pode existir, eventualmente, uma restrição comercial, tá? Dependendo da tarifa média do hotel, se for uma tarifa muito baixa, o que às vezes acontece é que aí para o hotel fica caro, né? Ele pagar né, te dá uma tarifa super baixa, porque você é uma operadora, às vezes ele vai te dar uma comissão, se não for uma tarifa net, e ainda pagar o custo da distribuição do GDS. Então, o único ponto de atenção, a única restrição seria mais do ponto de vista comercial, mas tecnicamente é totalmente possível. Fernanda, a respeito da Booking, bom, Cristina, Aletea também tem perguntas. Primeiro, qual o comissionamento do Booking.com? E a seguinte pergunta sobre a Booking é como se faz contato com a Booking para cadastro e recebe a comissão? E também outra Uhum. consulta a respeito do Booking é que eles já têm credencial com a Booking. Ela mesma pode ser usada no Sabre ou precisa de outra? Vamos lá, então. Então, começando aí da última pergunta, a resposta é não, tá? Então, a credencial que você tem com a Booking, hoje, ela não pode ser aproveitada no Saber por aquele motivo que eu falei para vocês. O agregador, ele não consegue saber de onde que está vindo aí essa reserva. Então, ele precisa conseguir fazer um tracking aí, né? Um controle do lado dele. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer a solicitação. E aí, o como fazer a solicitação e o processo do comissionamento, a gente já vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Aí eu já respondo essas duas, segura aí, suspense. Tem mais Perfeito. pergunta, Lê? E Temos claro, algumas outras perguntas. A Kátia, por exemplo, ela consegue, simplesmente esclarecendo, né? Ela consegue visualizar as tarifas negociadas diretas que ela tem, além das tarifas dos agregadores no Sabre? sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, isso sim. Esse é o grande diferencial, inclusive, da ferramenta, é te dar essa possibilidade de fazer todas essas comparações. Poxa, minha tarifa negociada é 100, a Booking está me oferecendo 110, a Beds Online está oferecendo 90, mas é tarifa net, então qual é a melhor opção para mim? Tá? Então, isso consegue, inclusive, na demo, a gente vai ver esse cenário aí da comparação. E a última pergunta, antes de continuar, Fernanda, o Robson pergunta se todo esse conteúdo estará disponível na credencial WS para o OBT. Sim, olha só que interessante. OBTs, esse é um ponto até um pouco mais complexo. Depende peraí, deixa eu voltar aqui a fita. Olha a fita, que velha, né? Mas tudo bem. Ah, com relação aos OBTs, tá? Eles estão, nesse momento, trabalhando com estas novas APIs, tá? A liberação oficial das APIs para o Brasil, ela é 1º de junho, tá? Por quê? A gente teve aqui no Brasil que fazer uma liberação dessa solução em etapas, tá? Porque a gente tem, talvez alguns de vocês conheçam um fornecedor Seminet, né? Por conta de algumas particularidades desse fornecedor Seminet, a gente teve que atrasar um pouco a liberação para o Brasil, e aí a gente está fazendo essa virada no Brasil em etapas. Então, OBTs, sim, eles terão acesso a essa mesma tecnologia. A vantagem para eles é que, com um desenvolvimento só que eles fazem com a API do Saber, eles podem conectar todos os agregadores que a gente for adicionando, né? Então, eles não precisam ficar fazendo uma série de desenvolvimentos individuais. Então, sim, a tecnologia vai estar à disposição. O que a gente tem percebido é que alguns OBTs, eles têm políticas diferentes sobre a conexão, sobre a conexão dos agregadores. Tá? Então, se vai disponibilizar a Booking direto via Saber, se não, aí a agência também vai ter que entender um pouquinho como que é esse modelo comercial com os agregadores, com
minto, com os OBTs, tá? Mas em termos de tecnologia de API, esse mesmo conteúdo, eles vão ter acesso e vão poder disponibilizar isso para vocês. Fernanda, simplesmente para esclarecer alguns dos participantes que não estão familiarizados com o léxico, né? Ou seja, API e OBT. Poderia explicar bem o que é? Claro, boa, Lê, obrigada. Então, vamos lá. A API, agora o acrônimo, não sei o que é o acrônimo da API, mas é o Web Services, né? Então, é a forma aí por trás, é a tecnologia utilizada para a gente poder fazer uma integração de sistema, né? Então, a gente disponibiliza esse monte de código, de sopa de letrinhas para um desenvolvedor, aí o desenvolvedor pega tudo isso e aí constrói a tela, o motor de reservas, né? Toda essa ferramenta. Olha lá, ó, o Guilherme ajudando aqui, ó. Application Programming Interface. Obrigada, Guilherme. Então, a gente disponibiliza essa tecnologia e aí o desenvolvedor cria o produto dele que a gente chama de OBT, que aí é o acrônimo de Online Booking Tool, né, que é essa ferramenta que tanto a agência pode utilizar para fazer as reservas, quem não utiliza a carinha do Sabre, né, ou então o viajante, então lá o Argo, né, o TMS, é um OBT, é um Online Booking Tool, então ele por trás é um monte de API, né, que é essa tecnologia, né, que permite que o desenvolvimento, o desenvolvedor crie esses produtos que a gente, né, como cliente final, acaba usando. Muito obrigado. Fernanda, acho que a Carolina tem mais uma última pergunta antes de continuar. Adoro, vamos lá. Sim, Fernanda. Em caso de os clientes precisar contatar o fornecedor por qualquer motivo da reserva, eles devem contatar o Sabre, agregador ou o hotel direto? Interessante, depende do problema, tá? Se a gente está numa situação onde o cliente está no hotel e o hotel está falando que não tem reserva, né? O ideal é contactar até, no caso do agregador, contactar o agregador, por quê? Porque ele tem esse serviço 24/7, ele consegue oferecer esse suporte, tá? Óbvio, né? Não sei qual é o problema, se ele é técnico, se não é. Contacta o Helpdesk Sabre, e aí o Sabre, o pessoal do Helpdesk, ele vai fazer uma triagem. Tá? Agora, há problema de comissionamento, não recebi minha comissão. Aí é certeza que tem que falar direto com o fornecedor. Tá? Então, assim, para facilitar o processo, se for algum problema técnico, fala com o Helpdesk e vocês vão receber as instruções. Né? Muitas vezes, o que acontece, especialmente na parte de hotéis, os problemas que eventualmente acontecem, igual eu comentei, né, da reserva não está no hotel. Em geral, isso acaba sendo uma falha humana, tá? Assim, 99,999% de chance de não ser problema de sistema. Então, aí o que às vezes o Helpdesk acaba falando? Olha, fala com a Booking também, ou a gente vai acionar lá o fornecedor para entrar em contato, mas aí por um milagre, a reserva acaba aparecendo, porque às vezes ficou parada no e-mail de alguém que não digitou lá no sistema de front do hotel. Porque no aéreo a gente tem uma integração direta, né? No hotel, eu tenho o Sabre, eu tenho o sistema de reserva do hotel e aí eu tenho o sistema de check-in do hotel. Então, a reserva, certamente ela chegou no sistema de reserva do hotel, que é o CRS. Só que se o hotel não tiver uma tecnologia para integrar essa reserva direto lá no sistema do check-in, o que acontece? Alguém tem que digitar essa reserva lá naquele outro sistema, né? Enquanto esse processo não acontece, é onde acontece essa falha do cliente chegar antes da reserva, tá? Então, em geral, acaba sendo mais falha humana. Tá? Mas eu diria para falar com o Helpdesk, o Helpdesk acaba orientando aí o melhor caminho, para não ficar confuso. A menos que seja questão mesmo de comissão, o carregamento de tarifa, né? Aí é certeza que tem que falar direto com o fornecedor, que aí a gente não consegue, né, orientar. Perfeito. Fernanda, acho que podemos continuar porque muitas das perguntas acho que serão respondidas na demo
que você estará providenciando logo. Bora então. Então vamos lá. Então, respondendo já uma pergunta, né, de como fazer essa integração, como solicitar a credencial aí dos agregadores. Então, o admin da agência, né, ele precisa, ele pode fazer a solicitação dentro do Saber Marketplace, né, então, através do Saber Central, você entra lá no Saber Marketplace, e aí você, né, o admin da agência, que ele precisa ter uma permissão, né, para fazer a contratação, vamos pensar assim, de produtos, ele digita lá, Content Services for Lodging, e aí já vai ver essa caixinha aqui, vai abrir um formulário e lá você vai dizer qual é o teu PCC, qual é o agregador que você deseja acessar, né, os dados aí da sua agência. O que vai acontecer? Essa mensagem vai cair para um suporte nosso interno e a gente vai fazer isso chegar direto no agregador. Tá? No caso da Booking, que é o conteúdo que hoje está disponível, em média, em 2 semanas, você já recebe um e-mail da Booking com essa tua credencial. E aí, a partir daí, você vai também tendo palavras-chave, né? Que aí a gente pode mandar as instruções para vocês. Você vai configurar, ó, vocês estão vendo aqui um número aqui de Affiliate ID, esse é o número da credencial. Então, dentro do Hotel Manager, você vai lá, configura essa credencial e a partir desse momento você já começa a visualizar o conteúdo do agregador. Tá? Então, esse é o processo de solicitação de uma credencial. Eventualmente, pode ser que alguns de vocês, se puxarem uma disponibilidade, já vão ter acesso antecipado ao conteúdo da Booking. Tá? Então, para algumas agências, até para começar a promover o conteúdo, a gente solicitou para a Booking a criação de algumas credenciais antecipadamente e elas foram já automaticamente disponibilizadas para vocês. Se esse conteúdo interessar, o que a gente precisa só é seguir com esse processo aqui, mesmo assim, porque você precisa receber um e-mail da Booking para poder o quê? Completar o teu cadastro lá com eles, para informar teus dados bancários e tudo mais, para que a Booking passe a te reconhecer, né? A saber quem é a sua agência e ter sua conta bancária para poder pagar as comissões, tá? Então, mesmo que você esteja vendo o conteúdo da Booking, entrar lá no Marketplace para fazer esse processo de solicitação da credencial, ele é fundamental para você receber um e-mail da Booking com um link para essa página e aí assinar aí o contrato, né, virtual. Então, quando você clica aqui nos termos e condições, você consegue ter acesso ao contrato. E aí você você se registra, né, na Booking e aí informa teus dados bancários. Tá? Agora, esse conteúdo da Booking, ele está aparecendo automaticamente para mim e eu não quero saber dele. Eu odeio a Booking, tenho raiva, enfim, não quero, odeio. Ok, não tem problema, não precisa, né, se estressar. Você pode, com as palavras-chave, né, tirar também esse conteúdo da Booking aqui no Hotel Manager, e aí pode me mandar o contato no final e eu mando as instruções, ou então a gente faz uma solicitação para o time de produtos e eles removem aí para você. Bem? Sobre uma outra pergunta, né? Qual é a comissão da Booking? Então, aqui no contrato, quando vocês receberem o acesso a essa página, vocês vão ver que a cláusula 5, que eu até decorei, ela fala sobre o comissionamento, tá? Então, em linhas gerais, qual que é a forma de comissionamento da Booking? Ela comissiona baseado na quantidade de reservas que você faz. Então, se é de, sei lá, agora eu não vou me lembrar da quantidade, mas vamos imaginar que seja de 1 a 50 reservas, ela vai pagar 5%, de 51 a 300 reservas, aí ela vai mudando, né, o nível de comissionamento. Em média, tá, o padrão começa com esse 5%. Tá? Então, esse é o padrão aí para qualquer início de relacionamento. E aí, o comissionamento ele é pago depois, uma transferência internacional que é feita aí para essa conta que vocês preenchem, uma conta da agência aí para a Booking pagar para vocês. Tudo bem? Surgiram mais perguntas?
Bom, a Liana está perguntando se ela já fez o processo para Booking em 17 de novembro. Já Hum, teria que estar chegando a já. aprovação? Já deveria, já deveria. Uma dica que eu dou, que já aconteceu com outras agências, dá uma olhada no spam, tá? Eu tive casos de, especialmente agências no México, reportaram bastante isso, que acabavam encontrando o e-mail da Booking no spam. Se não tiver no spam, no final eu vou deixar meu contato e aí me escreve. O ideal eu só queria, se fosse fácil, me mandar o número da ordem, né, da solicitação que foi feita, porque aí a gente reporta internamente, aí se for o caso pede para a Booking enviar novamente, ou a gente entende o que aconteceu, tá? Mas 17 de novembro já era para ter chegado, sim. Tudo bem? Tudo bem, eu estou compartilhando com a Liana o seu contato para que já... Ai, ótimo, Lê, obrigada. Vocês conseguem agora ver a tela do Saber? Ou ainda não? Ainda não, está em cinza. Ah, então pera lá, eu acho que agora eu fiz o share Agora aqui. sim. Agora Agora sim, está sim, bem. maravilha. Então vamos lá. Eu vou fazer uma reserva aqui. Eu já vou até aproveitar, vou fazer direto que como parte gráfica, tá? Até pelo tempo que a gente tem, mas importante saber que até depois eu vou compartilhar com vocês. Nessa nova plataforma, tem alguns comandos que vocês, para quem já reserva hotel, que vocês vão perceber que ele não está disponível mais como comando, tá? Os principais, obviamente que sim. Então, se eu quiser puxar uma disponibilidade aqui, colocar meu acordo, tá? Vou puxar aqui, ó. 1/RT, por exemplo, Accor, tá? E vou colocar o nome do hotel, Mercury, tá? Para quem está acostumado com comando, vocês vão ver que ele muda um pouquinho, né, a resposta e tudo mais. Eu fiquei um tempo sem mexer nele, vamos tomar aqui, ok, tá aí. Então, os comandos principais eles vão funcionar, mas vocês podem perceber eventualmente que um comando, por exemplo, busca por CEP, não consigo, tá dando um erro. Por quê? Porque agora esse formato ele está direcionado para a parte gráfica. Tá? Então, na parte gráfica, assim como aconteceu no aéreo, a gente tem mais possibilidades de trazer mais informações aí para vocês, de trazer mais conteúdo. Tá? Eu vou até pelo tempo focar em numa reserva gráfica, mas aí qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, a gente aborda aqui na sequência, tá bom? Então, a questão, né, a busca gráfica, uma vantagem que a gente tem é que, obviamente, a gente não precisa ficar decorando formatos. Eu vou fazer uma busca aqui em Dallas. Esse PCC que a gente está usando é um PCC dos Estados Unidos, tá? Por isso, até as tarifas aqui que a gente puxou antes de São Paulo, elas foram apresentadas em dólar. É um PCC, apesar de estar em produção, é um PCC de teste, né? Então, ele não tem tarifa acordo carregada, não tem nada disso. Então, eu estou completando os dados, tá, gente? Enquanto eu estou falando com vocês, então, coloquei o local, né, onde eu quero a minha reserva, a data de check-in, a data de check-out. Essa primeira linha é o que é mandatório, né? A partir aqui de baixo já é tudo opcional. Um ponto interessante para tarifa acordo. Vocês viram que ele já veio esse código aqui, esse SI automaticamente? Porque puxou do meu profile, tá? Então, também é um benefício, se vocês utilizarem Saber Profiles, você pode colocar os códigos da agência já no profile da agência, o código do cliente já no perfil do cliente, e aí você já economiza aqui a digitação. Tá? Então, coloquei aqui mais um código que é o código do acordo Saber. Aqui eu teria outras possibilidades de filtro, mas eu não vou filtrar nada. Eu só vou colocar ali o nome da cadeia que eu quero, minha tarifa acordo e a data. Então, vamos puxar aqui a disponibilidade para a gente ver o que acontece. Então, a primeira informação que a gente tem aqui, olha, aqui eu já vejo a minha tarifa acordo, né? Na verdade, não a tarifa, mas que este hotel ele tem uma tarifa acordo.
Uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui para vocês, eu poderia ter escolhido trazer apenas hotéis que tenham minha tarifa acordo, tá? Então, por padrão, a opção é incluir, ou seja, ele traz as tarifas acordo, mas ele traz outros hotéis com outras tarifas também. Mas se eu fosse, sei lá, uma agência Virtuoso, eu só quero vender minhas tarifas Virtuoso, minhas tarifas de luxo lá do lazer, eu poderia trocar aqui para somente, tá? E aí o sistema ele já vai fazer a triagem para você. E aí aqui, logo de cara, a primeira coisa que eu tenho, né? Eu já vejo a fonte aqui, Booking. Por que que apareceu Booking? Porque ela tem a menor tarifa nesse momento, e aí aqui eu já começo a fazer a comparação. Então, a tarifa da Booking é 78,31, essa minha tarifa acordo é 90,54 e uma tarifa pública do Sabre também seria 90,54. Então, eu acho que aqui responde a uma pergunta que a gente teve antes, né, sobre a possibilidade de eu fazer as comparações entre tarifa pública, tarifa negociada, né? Se eu tivesse Beds Online, apareceria mais uma caixinha aqui, Beds Online, para eu comparar também com a Beds Online, tá? Outras opções que eu tenho aqui, por exemplo, olha, mapa. Então, também fica fácil eu explorar alguns recursos adicionais, né? Então, eu posso brincar aqui no mapa. Então, dependendo do destino, o cliente fala, eu quero um hotel perto da rua tal. Enfim, você pode já localizar ele aqui. Quando você clica nele, ele já disponibiliza esse aqui, vocês estão vendo essa minha fotinha? Agora eu consegui minimizar, desculpa, gente, estava lá de bobeira. Então, quando você clica, olha, no hotel, ele já te diz exatamente qual é o hotel que você está tentando buscar, né? Então, aqui tem essa opção interessante aí de busca do mapa. Eu posso vir aqui, fechar o mapa. Eu posso aplicar filtros adicionais nessa tela de busca, por exemplo. Então, eu quero hotéis... por padrão, ele está vindo como 96 milhas. Eu estou no PCC dos Estados Unidos, então para vocês vai aparecer como quilômetros, tá? Então, eu posso puxar aqui, diminuir essa distância, eu posso mexer em classificação, enfim, eu posso usar outras opções de filtro. E aí o sistema já dá uma limpada na tela para mim, né? Então, ele já encurtou aí a distância. Esse qualificador, esse amenity azulzinho que vocês estão vendo aqui, essa é uma novidade dessa nova plataforma, que é o indicador do Stay Safe. Então, indica que esse hotel, ele já segue algum protocolo de biossegurança. Inclusive, se você quiser, tiver alguma empresa ou algum cliente que só queira ficar em algum hotel que tenha já, né, publicado algum tipo de protocolo de segurança, você já pode antecipadamente na disponibilidade já pedir para o Sabre somente trazer hotéis que tenham esse indicador, tá? Então, é mais uma opção. E aí, ainda, eu tenho a opção de ordenar. Por padrão, o Sabre agora, ele traz os hotéis por preço, tá? Do menor preço para o maior, mas eu poderia escolher por nome do hotel e até um segundo filtro. Quero por nome e aí depois por preço, sei lá, tá? Seria uma possibilidade que você tem, como uma página que vocês estão acostumados, né, gente, a reservar aí na internet. Então, vocês veem que tem agora uma série de recursos que vocês conseguem explorar. Aqui eu tenho detalhes da propriedade, então se eu quiser conhecer mais, né, entender o horário de check-in, check-out desse hotel, serviços e tudo mais, eu tenho aqui à disposição. Posso ver fotos, né, se for interessante para mim, ou de repente, por algum motivo, estou com um cliente aqui, quero mostrar, ou quero mandar uma imagem, enfim. Amenities também, tá? Então, tudo isso está à disposição. E aí eu posso, então, agora, finalmente, escolhi esse hotel, eu quero ver tarifas, né? Então, quais são as tarifas que a gente tem disponível? Aqui eu posso aplicar mais filtros, tá? Para ir limpando a minha tela, se for o caso. Então, vamos imaginar que, para esse cliente, eu preciso obrigatoriamente aplicar uma tarifa acordo. Então, eu poderia vir aqui, já selecionar o código da minha tarifa, e aí se eu dou um aplicar, ele já me exibe apenas minhas tarifas acordo, tá? Agora, eu poderia ter aqui, que nesse exemplo eu não tenho opção de tarifa não reembolsável, mas eu poderia ter.
né? Então, nesse nosso caso, todas as 64 opções que apareceram são reembolsáveis, mas eu já poderia também selecionar aqui. Eu vou fazer uma reserva, ó, eu vou fazer via Booking, que é a grande novidade. Vocês vão ver que o processo da reserva, seja GDS ou seja da Booking, ele é praticamente o mesmo, mas eu vou fazer via Booking, que é a grande novidade, tá? Eu poderia usar formato, mas eu vou seguir aqui com a parte gráfica. Eu tenho toda a minha política, né, de cancelamento, todas as informações sobre garantia. Eu vou clicar aqui em reservar, tá? De novo, se eu utilizasse Saber Profile, né, nesse caso agora do viajante, eu já poderia vir com os dados de cartão de crédito, por exemplo, já preenchidos, tá? No meu caso, eu não usei, então por isso que eu vou ter que digitar. Então, vou colocar aqui 3720-4233-219-1008, que se eu não falar alto, eu não sei de cor. Vou colocar uma validade qualquer. Para agregador, obrigatoriamente eu tenho que informar código de segurança, tá? Então, essa é uma primeira diferença que a gente tem aí na reserva GDS. E a segunda diferença é que para agregador, no caso da, né, falando da Booking, eu preciso obrigatoriamente também informar os dados do cartão de crédito, né? Os dados do pagador, né? E aí, de novo, se eu utilizasse Saber Profile, essas informações já veriam preenchidas, tá? Então, você não precisaria blá, 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 ficar aqui perdendo tempo. Fernanda, a respeito do pagamento, Marcelo Tanquin pergunta se pode ser usado o Saber Virtual Payment para esse fluxo. Para agregador vai ser liberado no ano que vem, tá? Mas vai ser possível sim. Mas considerando que no caso do Brasil a gente não tem essa solução liberada. Ok. Então, preenchi aqui os dados de pagamento. Se eu quisesse colocar aquela informação que a gente colocava no SI, né? Prefere andar alto, alguma coisa assim, eu já poderia preencher aqui também, tá? Então, a diferença principal do agregador é que ele me pede essas informações dos dados, né? Do cartão de crédito do pagador, para que a gente possa, para que a Booking possa fazer a cobrança no caso, ou melhor, a Booking não, gente, o hotel, tá? No caso de no-show, lembrando que a Booking não processa pagamento, quem processa é o hotel. Aqui é um cuidado, tá, gente? Especialmente para quem tá acostumado com o formato, vejam que essa reserva, ela tá pendente. Por quê? Porque eu preciso assinar e fechar, tá? Então, ela é uma tela gráfica. Então, o cuidado, eu vejo aqui verdinho, acho que já terminei, e aí o que eu prefiro, por exemplo, eu venho aqui, mudo para comando, assino e dou um Eco Romeu, tá? Então, esse é o cuidado. Vocês veem aqui que tem confirmação, mas está pendente, porque eu não fechei a reserva, tá? Então, esse é um cuidado aí que a gente está vendo que algumas agências estão achando, né, que parou ali, já tenho a confirmação, já posso ignorar e seguir para o próximo processo. Aí o que acontece? O cliente chega no hotel, cadê a reserva? Não existe. E não existe mesmo, né? Então, não posso esquecer de assinar e fechar minha reserva. E aí aqui tem uma reserva confirmada, da mesma forma que o pessoal que está já acostumado a reservar. Esse 7B, lembrem que eu falei, ó, é o código da cadeia Booking, né? Então, aqui você já vai, aos poucos acaba se acostumando, ou então também se mudar a visualização para que a resposta do sistema também seja gráfica, aí eu não preciso nem decorar código nenhum, tá? Aqui eu vejo também o código de confirmação, vejo os dados da minha tarifa. Então, está feita aqui a minha reserva na Booking, um segmento HK. Então, o pessoal que já falou, é que eu tenho credencial direto com a Booking. Então, você entra lá no site da Booking, isso não é a mesma tarifa, é a mesma condição. Só que aqui você está contabilizando para o teu contrato, aqui você já poderia ter um segmento de aéreo, já deixar toda a reserva integrada num PNR só, né? Então, essa seria a grande vantagem aí de utilizar todo esse conteúdo num lugar só. Tudo bem? Pergunta sobre o processo de reserva, pessoal. Eu fiz aqui rapidinho, mas
O Rafael pergunta a respeito do número de confirmação, se é Opa, direito do hotel ou broker, e se tiver algum problema com o cartão de reserva, onde recebemos a notificação de regularização. interessante isso. Esse código de confirmação, ele é sempre gerado pelo sistema de reserva do hotel. Nesse caso, é o sistema da Booking, né? Então, a gente tem o Sabre, tem o sistema de reserva do hotel e lá na ponta o sistema de check-in. Então, esse código ele é gerado pelo sistema de reserva, que é o que tem a disponibilidade, o que tem os valores, né, as tarifas e tudo mais. Então, nesse nosso exemplo aqui, esse código de confirmação, ele está vindo do sistema da Booking. Então, se eu ligar na Booking agora, passar esse código, eles encontram essa reserva. Se eu ligar no hotel agora e passar esse código, eles não vão encontrar essa reserva, porque esse código não existe ainda para o hotel. Então, aí lembra que tem esse processo de fazer com que essa reserva saia lá do sistema de reserva e entre no sistema de check-in do hotel. Alguns hotéis, esse processo ele é automático. E aí, se você ligar lá no Hyatt e falar assim, olha, você tem uma reserva aí em nome de Fernanda Teste, do dia 17 a dia 18 de março, aí, se esse processo de conexão já aconteceu, ele vai encontrar. Se ele não encontrar, aí qual é a dica? Tá, então olha lá no teu site da Booking. Tá? Olha lá no teu site da Booking, ó, se você quiser, inclusive, a confirmação é essa daqui. Aí ele vai ter que sair do sistema de check-in, entrar lá no sistema da Booking, ou se fosse né, o sistema de reserva do hotel, e aí ele conseguiria encontrar a reserva. Tá? Sobre a questão do cartão de crédito, o próprio sistema ele faz não que ele valida os números, tá, do cartão. Se você informar um código errado, um número de cartão errado, por exemplo, o sistema ele já pode recusar, porque essa informação vai parar lá no site do hotel. Se o hotel tiver essa tecnologia de validação do cartão, ele já pode eventualmente já rejeitar a reserva na hora. Se não acontecer isso, vamos imaginar que seja um problema sei lá, precisa cobrar um no-show e não tem um crédito, sei lá, não tem limite, né? Aí o hotel ele vai fazer o contato com a agência. Tá? Por isso que é importante esse cadastro, né? Esse registro, no caso, se falando de booking, porque aí é através desse teu contato que o hotel também vai te acionar caso seja necessária. Tá? Mais Fernanda, dúvidas? tenho uma pergunta, acho que já foi respondida, mas Hum. podemos repassar. O Kécio pergunta a respeito do comissionamento da Booking, para esclarecer, simplesmente para ver se eles pagam após de um acúmulo de X reservas para recebermos. Isso. É isso mesmo. Então, quando você assina, né, o contrato lá na cláusula 5, ele detalha bem isso. Então, e aí eu fui aprendendo, né, de acordo aí com as perguntas que foram vindo, então eu fui buscando, então, o que está escrito nesse contrato? Que eles pagam a comissão assim que você atinge 100 euros, tá? Ou então a cada 2 meses. Então, se você se você atingiu 100 euros em um mês, vai ter que esperar 2 meses para receber a comissão. Tá? Agora, se em 2 meses você não atingiu 100 euros, vai ter que esperar o terceiro mês. Tá? Então, é nessa condição, um acúmulo de 100 euros, porque existe um custo né, dessa remessa internacional, então o padrão da Booking é trabalhar com esse limite aí no mínimo de 100 euros acumulado em comissão para eles te enviarem o pagamento. E aí esse intervalo de pagamento é de 60 dias. Perfeito. A respeito do processo de criação da Booking, não temos mais perguntas no chat, enquanto Tá. os participantes colocam, talvez se eles tiverem mais alguma dúvida. Queria esclarecer uma outra pergunta da Kátia, que ela pergunta a respeito da liberação para as OBTs, se a liberação vai demorar, mesmo quando já usamos a credencial atual do Sabre.
Sim. O que que acontece? Hoje, todas esses OBTs, né, a Argo, Reserve, Lemontec, eles estão usando as APIs, né, aquela tecnologia antiga, tá? Então, nessa API antiga, você não tem essas facilidades aqui que a gente está falando, de conteúdo adicional, daquele qualificador lá do Stay Safe, né, para te indicar os hotéis que tenham já a biossegurança. Então, o prazo para esses desenvolvedores, na verdade, não um prazo, esses desenvolvedores vão começar a colocar no ar essa plataforma deles, né, os OBTs, a partir de 1º de junho. Tá? Porque a gente teve aí que atrasar um pouco o processo no Brasil por conta de um fornecedor local, que é a Seminet, e aí a Seminet está tendo que reescrever a conectividade que eles têm com a gente para poder, então, a gente fazer a liberação também aí para os OBTs, enfim, e o mercado como um todo. Tá? Então, em 1º de junho, aí os desenvolvedores vão ter de 1º de junho até 31 de agosto para poder disponibilizar isso para vocês também. Tá? E aí, só lembrando que vai ficar a critério de cada desenvolvedor se ele vai disponibilizar, como que ele vai disponibilizar isso para vocês, né? Então, aí a gente, com certeza, na época, a minha ideia é de fazer algumas apresentações, também convidá-los para eles mostrarem as soluções aí para vocês, aí como que vai ser tudo isso. Tá? Mas esse é o prazo, de 1º de junho a 31 de agosto. Então, nesse momento, o OBT ele tem acesso ao conteúdo de hotéis somente, né? De hotéis, tudo isso é hotel, mas o conteúdo Saber, tá? O conteúdo GDS apenas. Perfeito. Não tenho nenhuma pergunta adicional no chat. Não sei se, Carolina, você tem alguma no lado de você? Não tenho, não. Perfeito. Então, acho Maravilha. que estamos bem justo na Só para hora. finalizar, então, Lê, Ah, só que eu ok. tenho só dois slides aqui para mostrar, então, só para o Perfeito. pessoal, só para ver, você consegue ver o PowerPoint agora? Consigo. Consegue? Ah, então tá. Então eu só queria compartilhar com vocês, o pessoal que estiver mais acostumado com formatos, tá? Então esses são os comandos que estão disponíveis. A gente tem lá no Saber Central, tem todo o material para vocês, mas eu achei interessante trazer. Óbvio que a gente está no momento aí de transição entre pessoal que prefere formato, mas às vezes não sabe um monte de coisa de cabeça, então prefere utilizar o gráfico, né? E a tendência é cada vez mais a gente desenvolver novos recursos através do gráfico, porque é o que vocês acabam usando, especialmente na parte de hotéis, quando estão visitando aí o site das próprias OTAs, sei lá, da Decolar, enfim, fazendo as reservas. Então, a tendência é a gente explorar cada vez mais a parte gráfica, mas tem uma série de comandos aí que estão disponíveis. Essa plataforma, esse produto, ele está em constante evolução, então vocês vão ver que vão surgindo novidades a cada mês, né? E aí, qualquer dúvida, vocês podem nos acessar, nos acionar. Eu vou compartilhar agora meu contato com vocês. Como eu falei, eu sou responsável por essa parte de hotéis, então o meu trabalho é fazer com que vocês gostem do produto, que vocês utilizem o produto, que vocês não tenham aí dúvidas e até compartilhem também sugestões. Como a gente está num processo aí, há um ano a gente vem, né, liberando esse produto para o mercado, a gente também tem uma série de grupos de trabalho que estão fazendo sugestões de conteúdo, né? Inclusive na pesquisa de satisfação que vocês vão receber, ela é um pouco maior, que eu pedi para o pessoal, né, para a Caro e para o Leandro colocarem algumas perguntas para a gente até entender o que vocês querem de conteúdo, né? Com quem que vocês trabalham hoje, né? Que você gostaria de fazer essa reserva no Saber? Tem algum conteúdo novo? Por que você não usa hoje o Saber? Então, é forma de pagamento, né? O que está acontecendo para a gente poder justamente ter esse feedback de vocês, passar para o pessoal de produtos e a gente ir atendendo as necessidades de vocês, tá bom? Aqui eu coloquei só para instigar as perguntas, mas a gente teve várias perguntas aqui hoje, então foi muito legal. Todas essas aqui foram, acho que, respondidas, né? Então, sobre a questão do segmento HK, pagamento de incentivo, questão de comissão, né? A gente falou também. Se o conteúdo de agregador já vai estar disponível para todo mundo, então a gente falou que precisa solicitar lá pelo Cyber Marketplace. Os tipos de tarifas a gente falou.
E é isso, gente. Acho que cobrimos aí bastante conteúdo, foi bastante interativo. O pessoal que já me conhece, eu aposto que o Lê estava esperando a minha mensagem motivacional para fechar o evento. Eu sempre gosto de terminar aí com uma frase positiva, especialmente pensando agora em 2021, né? Já que 2020 foi todo torto, né? Então vamos lá, vamos para o plano B, C, D, tanto faz. O importante é a gente seguir adiante. Então, aqui ficam os meus contatos, fiquem à vontade, podem me acionar a qualquer momento, alguma dúvida, alguém quiser explorar melhor o que a gente viu hoje. E é isso, gente. Muito obrigada aí pela oportunidade, pela interação, foi bastante produtivo. Obrigada, Leandro, obrigada, Caro, e é com vocês. Muito obrigado, Fernanda. E realmente eu estava aguardando esta diapositiva positiva. Somente por isso eu participei desta sessão. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada, gente. Agradecemos a participação de todos vocês no dia de hoje. Esperamos que essas informações sejam úteis para o desenvolvimento da sua agência. Obrigada. E antes de finalizar, queremos incentivá-los a preencher a pesquisa de certificação. A sua opinião é muito importante e permite que possamos gerar respostas e propostas de seu interesse no futuro. E como falou a Fernanda, esta pesquisa de satisfação é um pouquinho mais ampla para perceber e receber informações a respeito da produtividade da agência e o conteúdo e a necessidade de hotéis que você tem. Então, muito obrigado pelo tempo e a gente se vê em futuros eventos. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau.